Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Capítulo 4, verso 4, diz assim o apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o verso 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Senhor Deus, aplica, Senhor, ao nosso coração a Tua palavra, para que ao sairmos daqui hoje, saiamos transbordando de alegria, alimentados na fé, na esperança e no amor, e certos de que o Senhor cuidará de nós ao longo dessa semana. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Hoje de manhã, nós tivemos essa mesma alegria de adentrar o nosso novo templo, já com quase acabado, e isso de fato foi motivo de alegria para nós. E com base no Salmo 138, nós estudamos aqui a respeito da gratidão e do louvor, baseados na fidelidade de Deus. Depois, durante a semana, você pode estudar o Salmo 138, que é o primeiro dos últimos 8 salmos escritos por Davi. Como eu disse hoje de manhã, Davi escreveu quase que a metade do livro dos Salmos. Os Salmos inteiro tem 150 salmos. Davi escreveu 74 deles. Portanto, quase a metade. E desses salmos, os últimos 8 escritos por Davi começam aí no Salmo 138. E hoje de manhã nós meditamos nele. Lá no Salmo 138, Davi, ele, com humildade, com sinceridade, ele louvou o Senhor por causa da fidelidade de Deus. Ele adorou o Senhor na beleza da sua santidade. Com ousadia, com convicção, ele confessou o Senhor diante dos poderosos. Em algumas versões, diante dos deuses, ou daqueles que se achavam Deus. Pois bem, agora de noite, com a mesma alegria, ao adentrar esse santuário novo, nós queremos tratar deste assunto, a respeito da gratidão e da alegria. Gratidão e alegria são os 2 assuntos preferidos do apóstolo Paulo. Gratidão e alegria. E é exatamente isso que existe nesse exato momento no meu coração, e eu creio que no coração de todos aqueles, e principalmente daqueles que já vêm aqui anos nessa luta, anos, trabalhando na obra do Senhor, e agora poder presenciar esse novo momento, o nosso novo tempo quase pronto, já na reta final. Certamente o que enche o nosso coração é gratidão e alegria. Na visão do apóstolo Paulo, gratidão e alegria são inseparáveis, são virtudes inseparáveis. É como se fossem os 2 lados da mesma moeda. Quem é grato certamente vai ser alegre. Quem é alegre é grato. Não tem jeito de ser grato e ser aborrecido, ou estar aborrecido e ser grato. Na realidade, são 2 virtudes gêmeas, são os 2 lados da mesma moeda. E na visão do apóstolo Paulo, gratidão e alegria são inseparáveis. Por isso que eu costumo dizer, se fôssemos dar um apelido para o apóstolo Paulo, poderíamos apelidá-lo de o apóstolo da gratidão ou o apóstolo da alegria. Por exemplo, sobre a gratidão, nas suas cartas, Paulo usa mais de 40 vezes a palavra gratidão, a palavra usada para ações de graça. Em todas as suas cartas ele admoesta os crentes, em todas as suas cartas ele exorta os crentes a serem gratos, eternamente gratos. Segundo o apóstolo Paulo, nós devemos ser gratos por tudo, em tudo e todo tempo. E a ordem principal dele é: dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor. Então o que nós temos que estar fazendo hoje?
agradecer ao Senhor. Isso aqui não chegou ao ponto que chegou por causa da força dos nossos braços, nem por causa da nossa capacidade intelectual, nem por causa da capacidade gerencial do conselho da igreja. Chegou aqui hoje por causa de Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E é isso que tem que estar no nosso coração. Essa obra é santa, é obra de Deus, e é Ele que vem conduzindo essa obra desde 1920, para a honra e glória do próprio nome dEle. Então, dai graças ao Senhor. E sobre a alegria, o apóstolo Paulo pode ser também apelidado de o apóstolo da alegria. Nas suas cartas ele usa a palavra traduzida por alegria mais de 35 vezes. O apóstolo da alegria. Ele diz que nós devemos ser alegres, inclusive nas fraquezas, nos sofrimentos, em todas as circunstâncias. Olha o que ele chega a dizer, por exemplo, aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, verso 10, ele diz assim: entristecidos, mas alegres. Ou seja, passando por lutas, por dificuldades, sendo aborrecidos, mas na alma nós estamos alegres, porque o coração do crente tem que ser um altar de alegria. Alegria. E ele continua dizendo, devemos ser alegres sempre, devemos ser alegres na esperança, mas principalmente devemos ter alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Nós sabemos que o pecado trouxe a tristeza, o pecado separou o homem de Deus, o pecado trouxe sofrimento, o pecado trouxe todos os tipos de mazelas, mas por meio de Cristo, quando Deus nos salva do pecado, Ele transforma a nossa tristeza em alegria. E esse foi o testemunho do rei Davi, lá no Salmo 30, versículo 11, versículo 12, quando ele, orando e agradecendo ao Senhor, ele diz: converteste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Agora aqueles que foram resgatados no sangue do Senhor Jesus, Deus converteu o pranto deles em alegria. E agora o prazer dele é louvar o Senhor, o prazer dele agora é cantar louvores ao Senhor, o prazer dele agora é agradecer ao Senhor por tudo, em tudo, o tempo todo. Agora o prazer dele é sempre, sempre trazer à tona essa alegria que Deus colocou na alma dele. Por isso é que nós precisamos verdadeiramente de alegria e gratidão. Na visão do apóstolo Paulo, quando ele encerra a segunda carta aos Coríntios, pode conferir na sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, quando ele está terminando a carta, no capítulo 13, no versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, ou seja, de resto, uma tradução mais literal, de resto, irmãos, alegrai-vos. Na versão atualizada está a Deus, mas a palavra grega que aparece aí é a palavra para alegrai-vos. Então ele diz: quanto ao mais, alegrai-vos. Ele já tinha falado de várias lutas, de várias dificuldades ao longo de toda a carta aos Coríntios, né? Problemas de unidade na igreja, dificuldades, uma série de coisas, mas quando ele chega no final ele diz: irmãos amados, quanto ao mais, alegrai-vos, alegrai-vos, aperfeiçoai-vos, encorajai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Alegrai-vos, alegrai-vos. Na visão do apóstolo Paulo, alegria é diferente de felicidade. Já expliquei isso aqui há 2 anos atrás, quando nós fizemos uma exposição em Filipenses. A alegria, na visão do apóstolo Paulo e na visão de todo o Novo Testamento, é diferente de felicidade. Felicidade é circunstancial, depende das circunstâncias. A alegria na Bíblia é posicional, ou seja, é aquilo que nós temos agora em Cristo Jesus. Por isso é que só na carta aos Filipenses, 16 vezes, Paulo diz: alegrai-vos, alegrai-vos, porque agora vocês estão
num outro nível de relacionamento com Deus. Ele já tirou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Vocês já não caminham mais para a condenação eterna. Nenhuma condenação há contra vocês. Mas, diz o apóstolo Paulo, portanto, nada pode mais separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, alegrai-vos. Alegrai-vos. Hoje nós estamos alegres, não só por causa do templo, porque em Cristo nós somos alegres. Portanto, alegria e gratidão tem que inundar o coração do crente verdadeiro. Jesus mesmo disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar de vocês. João 16, 22. Ninguém pode. Por isso é que, pegando essa palavra de Jesus, lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-vos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa igreja dos Filipenses era uma igreja muito humilde, uma igreja muito simples, de poucos recursos financeiros. Mas o apóstolo Paulo amava essa igreja de maneira especial. E ele vai várias vezes nessa carta dizer para os irmãos: olha, a despeito das dificuldades, a despeito das limitações, da escassez, a despeito das perseguições, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Porque em Cristo vocês já foram resgatados. A alegria do Senhor é a nossa força. Esdras e Neemias, Esdras, sacerdote, Neemias, o governador, naquele trabalho de reavivamento do povo, e o povo bem cansado, desanimado, e de repente os dois chegam e dizem: olha gente, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo nos enche dessa força, o Espírito Santo fortalece a nossa alma. É exatamente isso que Davi nos ensinou hoje pela manhã no Salmo 138, que o Senhor, Ele ouve a nossa oração e fortalece a nossa alma. Então, Neemias, capítulo 8, verso 10, ele diz: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós estamos alegres e somos gratos. Gratidão e alegria andam juntas, nós não podemos esquecer isso. E eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje, dizendo que diante de tudo isso, o que importa, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, é que sejamos alegres, alegres em todas as circunstâncias, sempre, sempre, sempre no Senhor, alegres, mas principalmente alegres na esperança da vida eterna. Em breve Jesus voltará e para sempre com Ele estaremos. Segundo, essa alegria, essa gratidão nos leva à unidade na doutrina. Unidade na doutrina. Nossa igreja vai ser cada vez mais bonita se mantivermos a unidade na doutrina. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, escreveu aos Filipenses, ele diz exatamente isso: quanto ao mais, então permaneçam firmes agora, pensem concordemente no Senhor, andem conforme ensina a palavra do Senhor. Então, alegres na esperança, unidos na doutrina e, por último, corajosos no testemunho a despeito das adversidades. Corajosos no testemunho a despeito das adversidades. E nós vamos testemunhar da nossa gratidão e da nossa alegria. Nós sabemos que tudo que nós temos, na realidade é Deus quem nos deu. E por isso nós agradecemos. E nós nos alegramos, porque tudo que Deus nos dá é bom. Sempre bom. Todo dom perfeito procede dele. E nós temos que dar testemunho. Davi fez isso. Ele
O desejo dele, quando ele canta esse louvor do Salmo 138, ele está cantando o Deus fiel, o Deus que responde, o Deus que consola, o Deus que fortalece. Mas ele está dizendo o seguinte, claramente, que aquilo serviria de testemunho. O louvor do Salmo 138 é o que nós chamamos de louvor testemunhal. Ele está testemunhando o seu testemunho, testemunhando a sua experiência, como Deus cuidou dele. Então nós podemos testemunhar isso, como Deus tem cuidado de nós. Nós podemos mostrar essa alegria para os outros. Então, independente da circunstância, o crente tem que estar alegre, porque para nós a alegria é posicional, não é circunstancial. Não. Então nós estamos alegres porque em Cristo nós fomos salvos, em Cristo nós estamos seguros, e de Cristo nada pode nos separar, nada. Então precisamos ser corajosos no testemunho a despeito das adversidades. Na visão do apóstolo Paulo, o verdadeiro cristão, ele não para, mas ele prossegue, ele não desiste, mas ele persevera. Isto coopera para a sua vitória. A gratidão com alegria forma a base principal da nossa adoração, do nosso louvor e do nosso serviço. Esse templo existe exatamente para nós podermos adorar a Deus, para nós podermos louvar a Deus, para nós podermos servir a Deus. Mas nada disso terá sentido se não tivermos no nosso coração gratidão e alegria. Não se adora a Deus verdadeiramente sem gratidão e alegria. Não se adora a Deus verdadeiramente com o coração aborrecido, com tristeza, não. Com gratidão e alegria se adora a Deus verdadeiramente. Com gratidão e alegria se louva a Deus verdadeiramente. Com gratidão e alegria serviremos ao Senhor verdadeiramente. Sem gratidão e sem alegria, nada disso tem sentido. Para o apóstolo Paulo, a gratidão com alegria, certamente, torna a vida mais plena, mais rica, mais abençoada. Por isso que o murmurador não prospera. Aqueles que murmuraram não conseguiram entrar em Canaã, ficaram prostrados no deserto. Alegria com gratidão faz a vida ficar mais plena, faz a vida ficar mais rica, faz a vida ficar mais abençoada. Portanto, hoje, adentrando o nosso novo templo, nossa casa de oração, nosso coração está cheio de gratidão, mas o nosso coração está transbordando de alegria. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Glória a Deus. Que o Senhor encha seu coração de alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por esta grande oportunidade. Certamente ainda tem muita coisa para ser feita. Como eu disse, aqui dentro ainda tem muitos detalhes. Mas o nosso objetivo é que até o dia 12 de outubro, quando nós celebraremos um grande culto de ações de graça, certamente com a presença do presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, aqui conosco, nós queremos até o dia 12 de outubro, ter concluído internamente todas as coisas. E aí depois de outubro, o nosso desafio é externo. Aí nós temos a parte da fachada na frente, aí nós temos as coisas de trás, as pinturas, as calçadas, a guarita, uma opção de coisa. E depois nós vamos ter os outros desafios, né? Essas poltronas que vocês estão confortavelmente sentados nelas hoje, essas vão para outros lugares. Nossa intenção é colocar umas novas aí também, não é isso? Aí nós vamos ter umas poltronas bonitas, novas, para a glória de Deus, lá na galeria, aqui, tudinho. Aí nós temos um telão de todo tamanho aqui também,
né? Um telão de Abacuque. Lembra da profecia de Abacuque, quando ele disse: daqueles que passarem correndo vão entender, né? Então aqueles que estiverem lá atrás vão ver do mesmo jeito, sem problema, né? Poder enxergar bem. Tem muitas coisas, mas Deus no seu tempo vai nos dando todas elas. Isso aqui é um milagre. Aqui é um milagre. Todos os recursos da nossa comunidade. Isso é um milagre para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus.